Bem-vindo à segunda unidade da disciplina de Modelagem de Software do curso de Licenciatura em Computação. Na unidade 1, aprendemos sobre o levantamento de requisitos, e que o diagrama de caso de uso exibe uma visão geral e com suas descrições especificam o que fazer. Mas precisamos ampliar o conhecimento dentro do processo de desenvolvimento de software. Nesta unidade, você estuda o modelo de classe, um dos principais modelos disponibilizados pela UML, sendo os objetivos desenvolver diagramas de classes em um nível conceitual, conhecer os elementos do diagrama de classe, refinar o modelo de classe, compreender os tipos de relacionamento entre classes. Para iniciar nossa primeira aula desta unidade, o analista Max apresenta uma pequena parte de um diagrama, denominado justamente de diagrama de classes. Vamos entender do que se trata. Olha, um diagrama de classe é composto de classes e dos seus relacionamentos, que são conhecidos como associações. Vamos entender então os elementos desse diagrama. Veja o exemplo de uma classe chamada convênio e algumas ocorrências desta classe. Pense assim, cada ocorrência de convênio é dito um objeto ou ainda uma instância da classe convênio. A classe, por sua vez, descreve as características comuns desses objetos. Neste caso, as características comuns de todos os convênios são o quê? A razão social, o CNPJ, o responsável, o e-mail e o telefone. As características identificadas aqui, elas são chamadas de atributos. Assim, o objetivo de criar classes é organizar as características comuns das suas ocorrências, ou seja, dos seus objetos. Complementando, no contexto de orientação a objeto, nós definimos um objeto como um conceito, uma abstração ou uma coisa distinguível e que possui significado para o sistema que estamos modelando. Agora que nós já sabemos o que são classes e o que são objetos, vamos descobrir como identificar as classes. Durante o levantamento de requisitos, as entrevistas, as análises de documentos, descrições de caso de uso e de cenários nos permitem compreender o que deve ser feito e assim identificar as classes. Também nesse processo é possível produzir o que chamamos de análise de domínio e criar os enunciados sobre o problema que pretendemos resolver. A dica é que nos enunciados em entrevistas, os substantivos são fortes candidatos a serem as classes que buscamos. Mas atenção, não são todos substantivos, não. Olha, convênio, cartão e vouchers são boas porque é possível identificar nelas afinidade com o problema e certamente as suas características, os seus atributos, eles interessam ao sistema. Já a classe Dados para Cadastro não é um bom nome. É um nome muito genérico. É possível perceber que faltou o analista fazer uma pergunta. Quais são esses dados de cadastro? Certamente a resposta levaria a dividi-la em classes com um melhor significado para o sistema, como pode ser visto nas classes ditas como boas. Vamos seguir e mostrar que Max utilizou a descrição de cenários, lá da unidade 1, para obter o nome da classe convênio e que ele incluiu aqui no diagrama de classes. Olha lá, retirado da unidade 1, você pode observar o cenário cadastro de um novo convênio, com todos os dados válidos. Foi obtido do cenário o nome convênio, e que você vê em destaque na descrição do cenário. Aqui os atributos, as características, foram obtidos por meio de um cenário. Entretanto, podem também ser obtidos de outras fontes, tal como
fichas de cadastro manual. Vimos nesta aula que um bom início para encontrar classes é procurar por conceitos utilizados pelos usuários nas entrevistas. Em nossa aula, encontramos as classes convênio, cartão e voucher, analisando as descrições de cenários. Para fazer um refinamento e manter somente as classes que são pertinentes ao sistema, que são úteis, avalie se elas têm informações que serão utilizadas para resolver o problema. Procure compreender e registrar os conceitos e nomes que surgem durante o levantamento de requisitos. Até a próxima videoaula. Obrigado.